Olá, sou o professor Célio Costa, com a disciplina de Matemática. Iremos trabalhar o nosso hashtag Estudo em Casa para anos finais do Ensino Fundamental, 7º ano, com o conteúdo D15 do SPAES e D26 do SAEB, com adição ou subtração na forma fracionária ou na forma decimal. Então, iremos iniciar os nossos estudos com adição de fração com o mesmo denominadores. Então, vamos aqui ver este primeiro exemplo. Eu tenho 1 sétimo mais 2 sétimos mais 3 sétimos. Observando, nós temos os mesmos denominadores. Logo, na resolução, nós repetiremos o denominador 7 e somaremos aqui os numeradores 1 mais 2 mais 3. Então, 1 mais 2 mais 3 fica 6 e o denominador 7 repete. Então, a resposta é 6 sétimos. Isso numa situação de adição, de fração. Aqui eu tenho uma subtração de fração com o mesmo denominador. Então, eu tenho 3 sétimos menos 2 sétimos. Então, vai ser igual, repete o denominador 7 e subtrai 3 menos 2, que dá 1. Então, como regra geral, nós estamos visualizando que operações de frações com adição e subtração com os mesmos denominadores, repete o denominador e faz a operação só com os numeradores. Na adição, soma os numeradores e na subtração, subtrai os numeradores. E aí nós teremos aí as respostas correspondentes. Vamos aqui a adição de fração com os denominadores diferentes, né? Que já é a situação um pouco mais complexa, né? Mas também não difícil de compreensão, tá? Então, vamos aqui. Eu tenho 1/2 mais 2/3. Logo, eu observo nessa soma de fração que os denominadores estão diferentes. Então, nós precisamos tirar o MMC, que é o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum de 3 e 2, tá? Então, vamos fazer aqui a fatoração. 3 e 2, qual é o número que é divisível 3 e 2? Ó, dá para dividir por 2, né? O 2 dá para dividir por 2, que é um número par. O 3 não dá, então, quando o 3 não dá para dividir, a gente repete, ó. 3 dividido por 2 não dá um número inteiro, então a gente repete o 3. Já 2 dividido por 2 dá 1. Então, nós, quando chegamos aqui no 1, a gente já encerra a operação. Então, o 2 já está resolvido, tá? Então, ficou aqui o 3 e o 1. Então, para dividir o 3, o próprio 3 divide o 3. Então, 3 dividido por 3 é 1. Como 1 já tinha encerrado, a gente repete. Então, a operação se encerra quando termina aqui no 1, tá? Então, quem ficou lá? O 2 e o 3. Então, multiplica-se o 2 vezes 3, que dá igual a 6. Então, o MMC de 2 e 3 é 6. Então, eu tenho aqui o 6, né? O MMC de 2 e 3 é 6. E aqui nós vamos fazer o seguinte. O 6 encontrado, ele vai dividir os denominadores 2 e o denominador 3, ó, tá? Então, observe aqui, ó. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, dividindo 6 por 2 vai dar 3. Esse resultado 3 da divisão dos denominadores, do 6 encontrado por um dos denominadores anteriores, que é no caso 2, então 6 dividido por 2 vai dar 3, você multiplica com o numerador da fração meio. Então, 3 vezes 1 vai dar 3. Aí eu faço também com a segunda fração. 6, que foi o valor encontrado do MMC, dividido por 3 vai dar 2. E 2 eu vou multiplicar por 2, que é o numerador dessa fração. Então, 2 vezes 2 vai dar 4. Então, como eu tenho aqui o denominador 6, tanto por 3 como por 4, então repete o 6 e soma o numerador. 3 mais 4, 7. Então, eu tenho aqui no final 7 sexto. Esse 7 sexto é da adição de 1/2 mais 2/3, tá? Então, para fazer essa operação é necessário, quando os denominadores estiverem diferentes, tirar o MMC, tá bom? Então, a resposta final é 7 sexto. Vamos ver um outro exemplo para a gente fixar um pouquinho melhor.
Pronto, temos uma outra situação aqui. Eu tenho 3 meio mais 6 quinto. Então, o 2 e o 5, os denominadores estão diferentes. Nós vamos precisar tirar o MMC. Então, o MMC de 5 e 2 vamos lá. Quem divide o 5 e o 2? O 2, que é um número par. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 5 dividido por 2 não dá para dividir, fica um número quebrado. Então, nesse caso, a gente não divide, a gente repete. Tá? Então, repetimos o 5. E o 1, veja que a gente aqui encerrou a divisão de 2 dividido por 2. Eu tinha dado 1, então encerrou. E aí, 5 e 1 ficou 5. Né? Dividido por 5, porque é o número que divide o 5. Então, 5 dividido por 5 dá 1. E esse 1 a gente já havia encerrado. Então, ficou o 2 e o 5, multiplica 2 vezes 5, que vai dar 10. Então, o MMC de 5 e 2 é 10. Então, a gente traz o 10 para cá, que é o mesmo denominador, o denominador comum, né, para o 2 e 5, que foi através do MMC. E aí nós vamos dividir o denominador encontrado por cada um denominador anterior. Então, vamos lá. 10 dividido por 2 dá 5. E esse resultado 5 multiplica com o seu numerador. 5 vezes 3 vai dar 15. Muito bem. Então, vamos agora para a segunda fração. O 10 dividindo por 5 vai dar 2. Esse resultado 2 multiplica por 6, que dá 12. Então, está aqui o 12. Ok. Então, quando a gente já tem o mesmo denominador, que é o 10, então soma o numerador. 15 mais 12 dá 27. E o denominador 10 repete. Então, eu tenho 27 décimo, a resposta final. Então, nós temos aqui outro exemplo para reforçar um pouco mais. Então, vamos recapitulando e vamos passando para vocês essa explicação de soma de fração ou subtração de fração, né, com denominadores diferentes. Nesse caso aqui eu tenho a adição. Então vamos lá. 3 quartos mais 5 sexto. Observe que eu tenho denominadores diferentes, 4 e 6. Quando é diferente eu tenho que tirar o MMC. Então o MMC de 4 e 6. Vamos lá. Um número que divida o 4 e o 6 ao mesmo tempo ou um dos dois, né? Procurando sempre o menor número que divide os dois ao mesmo tempo. Como 4 e 6 é par, então começa pelo 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2 e 6 dividido por 2 dá 3. Se ainda tiver algum número que divida por 2, a gente continua. No caso, 2 é par, é divisível por 2 ainda, então está aqui. Então, vamos continuar. 2 dividido por 2 dá 1. O 3 não dá para dividir por 2. Quando não dá, a gente repete. Pronto. Então, a gente ficou com 1 que está resolvido e o 3 que a gente repetiu. 1 e 3. Não encerramos porque ainda não está no 1. Ainda tem um 3. Então, quem divide o 3 é o próprio 3. 3 dividido por 3 dá 1. E esse 1 já tinha encerrado, a gente repete. Quando fica 1 e 1, então encerrou. Quem ficou aqui nessa fatoração? O 2, que multiplica o outro 2 e depois multiplica esse 3. Então, 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3, 12. Então, o MMC de 4 e 6 é 12. Então, vamos lá, vamos resolver aqui. Então, para cada fração, né, que nós tínhamos aqui o 4 e o 6 como denominador, a gente encontrou o 12. Tornamos os denominadores iguais. Então, a regra é dividir denominador por denominador e o resultado multiplicar pelo seu numerador. Da mesma forma aqui, dividir denominador por este denominador, o resultado multiplicar com o seu numerador. Então, vamos na prática. 12 dividido para 4 dá 3, certo? Então, 3 vezes 3 vai dar 9. Muito bem, vamos continuar agora na segunda fração. 12 dividido por 6 dá 2. Né? Então, 2 vezes 5 vai dar 10. Então, se eu tenho aqui os mesmos denominadores, o que é que acontece? Repete o denominador 12. E o 9 mais 10, que é o numerador, a gente soma. 9 mais 10 vai dar 19. Logo, eu tenho 19 dozeavos, a resposta dessa soma 3 quartos mais 5 sexto.
aqui um exemplo de uma adição de fração com denominadores diferentes. Agora nós vamos dar um exemplo de subtração de fração com denominadores diferentes. Eu tenho 3/6 menos 2/5. Então, nós temos denominadores diferentes, então é necessário tirar o MMC de 5 e 6. Então, vamos lá. Começando sempre buscando um número que divide o 5 e o 6 ao mesmo tempo, ou algum deles. Começando sempre por um número menor. Então, se o 6 é par, então começa pelo 2. 6 é divisível por 2, né, que é o primeiro número primo. Então, 5 não dá para dividir por 2, então repete. Então, ele baixa aqui. Já o 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu tenho o 5 e o 3. Observe que o 5 e 3 não são mais números pares, então não dá mais para dividir pelo 2. Então, 5 e 3. Aí o outro número primo, depois do 2 que divide o 5 ou 3, nesse caso nós temos o 3, é o número 3. Tá? Então, 3 é um número primo, e aí nós observamos que dá para dividir por 3. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 3 não dá, então repete, porque não dá um número exato. Então, eu tenho 5 e 1. Quem divide o 5 é o próprio 5, que é o número primo. Então, vamos lá, 5 dividido por 5 dá 1, e 1 já tinha encerrado, repete. Então, veja que nós encerramos que tem 1,1. Encerrou. Então, ficou o 2, que multiplica o 3, que multiplica o 5. Então, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, MMC de 5 e 6 é 30, o mínimo múltiplo comum. Então, nós temos aqui, né, os denominadores 30, um denominador para cada fração. Então, mais uma vez, denominador 30 divide pelo denominador 6, que depois o resultado multiplica com o numerador 3. Este 30 divide com o denominador 5, e o resultado multiplica com o numerador 2. Então, vamos ver na prática, né? 30 dividido por 6 dá 5. 5 vezes 3 vai dar 15. Tá? Aqui na outra fração, 30 dividido por 5 dá 6. 6 vezes 2, 12. Sinal de menos aqui no meio. Então, na subtração de fração com o mesmo denominador agora, o que é que a gente faz? Repete o 30 e o numerador a gente subtrai. 15 menos 12 vai dar 3. Então, vai ficar 3 30avos. Tá? Então, essa é a subtração de fração com denominadores diferentes. A partir daqui, nós iremos agora passar para os números decimais. Nós vimos anteriormente um pouquinho sobre adição e subtração, né, de fração com denominadores iguais e com denominadores diferentes. Agora a gente vai resolver aqui a adição de números decimais. Então, eu quero resolver aqui 3,28 mais 2,1 mais 0,023. Então, a gente coloca aqui na continha 3,28, lembrando que é vírgula sobre vírgula, 2,1, colocando a vírgula abaixo de vírgula, vai completando, ó, né? Aqui eu tenho 3 inteiro, vírgula 28, aqui eu tenho 2 inteiro, vírgula 1. E aqui eu tenho 0,023, eu tenho 0 inteiro, vírgula 023. Para a continha ficar toda com parcelas iguais, então eu vou completando com 0. Aqui, ó, completa com 0, porque aqui eu tenho 3 casas decimais atrás da vírgula. Aqui eu só tinha 1, completa com 2 0. Aqui eu tinha 2 números após a vírgula, então completa aqui o último com 0. Então, 3, né, números após a vírgula, para ficar igual. Então, faz a soma. 0 mais 0 mais 3 dá 3. 8 mais 0 mais 2 dá 10. 0, né, vai 1. 1 e 2, 3 com mais 1, 4. 4 e 0 é 4. Repete a vírgula, vírgula abaixo de vírgula, e somos inteiro. 3 mais 2, 5. 5 mais 0, 5. Então, é assim que a gente faz a adição de números decimais. Vírgula abaixo de vírgula. E está aqui o resultado final, né? 5,403. E na subtração de números decimais, o mesmo raciocínio. Nós vamos aqui subtrair 8,65 menos 1,5. Monta a continha, os números inteiros, 8,65, e o 1,5 põe vírgula abaixo de vírgula, tá? E 1,5. Então, observe que eu tenho aqui duas casas decimais, e aqui eu só tenho uma casa decimal após a vírgula.
o que a gente faz? Completa com 0. Então, subtraindo 5 tira 0 é 5, 6 tira 5 dá 1, repete a vírgula, e 8 tira 1 fica 7. Então, a resposta 7,15. Tá? E aí as atividades, ela tem referência a esse estudo de fração e número decimal, tanto na adição e como na subtração. Então, vamos passar as orientações básicas aqui para vocês. A placa de trânsito representada a seguir indica a altura máxima permitida. Se a altura de um caminhão fosse de 4,05 metros, sobraria um espaço em metros de... Então, nós temos aqui os resultados e a placa sinalizando, né, essa altura máxima permitida. Então, eu tenho 4,5 metros. Essa placa ela indica que é a altura máxima, né, que é permitida a ultrapassagem de um veículo, 4,5 metros. Mas o caminhão, ele tem uma altura de 4,05, né? Então, qual é o espaço que sobraria para esse caminhão passar? Então, o que é que a gente faz? Vai fazer uma operação, vírgula abaixo de vírgula, e como se tem uma situação de achar uma diferença, né? Então, eu tenho aqui o valor máximo de 4,5, que é um número maior, e aqui a altura do caminhão é de 4,05. Faz uma continha, colocando o número maior, 4,5, e abaixo você coloca 4,05, vírgula abaixo de vírgula, e completa as casas decimais com 0. Faz a subtração total e nós vamos encontrar essa diferença. Há de quem consiga também fazer o cálculo mental e resolver sem fazer o cálculo. É possível também, tá? Então, aqui é uma situação, problema envolvendo subtração. Na segunda questão, Marcos exercita-se todos os dias no parque de seu bairro. Ele caminha 2/6 de hora e corre mais 2/3 de hora. Qual o tempo total de atividades físicas Marcos faz diariamente? Que Marcos aqui fazendo a sua caminhada, né? Então, o que é que acontece? Eu tenho aqui as opções de 2/9 de hora, 4/9 de hora, 1 hora ou 2 horas. Se você observar, ele tem dois momentos, né? Um momento ele caminha e outro momento ele corre. Juntando esse tempo todo, é para somar 2/6 mais 2/3. Eu vou ter aqui uma soma de fração com denominadores diferentes. Então, a orientação que a gente repassa para vocês é que vocês devam fazer o MMC de 6 e 3, tá? Aquela continha lá, aquela fatoração, e aí vocês vão encontrar o MMC de 6 e 3. Logo ao encontrar o MMC, vocês repetem esse denominador encontrado, um para cada fração. E aí aquela orientação, vocês vão dividir o denominador encontrado com o denominador 6, e o resultado multiplica pelo 2. O denominador encontrado, vocês vão dividir pelo 3 e vão multiplicar pelo 2. Logo, os denominadores do MMC é o mesmo, você vai repetir e vai somar os numeradores que vocês encontraram após essa operação. Vocês vão encontrar aqui a resposta, tá? Na terceira questão, Vânia precisa de 1.200 gramas de extrato de tomate para fazer um prato especial. Pesquisou o preço de várias marcas em diversos supermercados e os produtos mais em conta que encontrou estão no quadro abaixo. Qual dos produtos A, B ou C ela deve comprar para ter o menor gasto? Então, aqui as opções vai falar valores mais econômicos, né, nos produtos A, B ou C, ou então o gasto é o mesmo na compra de qualquer produto. Então, o raciocínio é o seguinte: não se tem nenhuma embalagem de extrato de tomate com 1.200 gramas, tá? Então, nós temos embalagens menores. Então, aqui nós temos na figura A, extrato de tomate de 300 gramas, custando 90 centavos. Na figura B, eu tenho extrato de tomate de 240 gramas, custando 80 centavos. E na terceira figura, extrato de tomate de 200 gramas, custando 70 centavos. Então, vocês vão ter que fazer uma multiplicação ou então uma soma de embalagens até chegar a 1.200. Então, a própria questão garante
que você somando 300 gramas, mais 300 gramas, mais 300 gramas, mais 300 gramas, vocês vão obter 1.200 gramas. Vocês vão ver quantas latinhas vocês vão ter. E aí multiplica pelo seu valor de cada latinha, de cada embalagem, né? Aí você vai ver quanto é que custa esse total de 1.200 gramas de extrato, no valor da figura A valendo 90 centavos. Na figura B você faz a mesma coisa, 240 mais 240 mais 240, vai somando. Quando chegar a 1.200, você vai saber quantas embalagens são necessárias para chegar a 1.200 gramas. E aí você multiplica o total dessas embalagens por 80 centavos. Você vai ter o total. E a figura C, o extrato ele só tem 200 gramas. Então, você vai juntando 200 gramas, mais 200 gramas, mais 200 gramas, até chegar a 1.200 gramas. É uma orientação, tá? E aí você pode observar que a quantidade de figuras que você encontrou, você vai multiplicar pelo seu total de cada embalagem, que é 70 centavos. Quando você obter o total de 1.200 gramas de cada embalagem e multiplicado pelo seu valor unitário, você vai saber qual item corresponde a essa questão, tá certo? Qual é o produto aqui que ela vai gastar menos, tá certo? Lembrando que todas elas, juntando embalagem por embalagem, exatamente vai chegar a 1.200 gramas. Então, você só acumular as embalagens e depois fazer a multiplicação pelo seu valor unitário, ok? Tá entendido, né? A quarta questão. Vou aproveitar as ofertas da semana do supermercado Carestia, comprando uma unidade de cada mercadoria. Quanto vou economizar em relação aos preços normais? Então, vamos ver aqui no supermercado Carestia, são as ofertas da semana. Palmito de R$ 8,00 por R$ 7,10, geleia de R$ 7,80 por R$ 7,20 e o azeite de R$ 12,50 por R$ 9,80. Como ela vai levar uma unidade de cada oferta, ele quer saber quanto que ele vai economizar comprando essas ofertas. Então, está aqui os itens. Qual é a orientação que a gente passa para vocês? É possível fazer 3 continhas. A primeira, soma o valor de cada produto, certo? Você soma, que é o valor normal, você vai obter o valor normal desses 3 produtos, ok? Depois, você soma o valor de cada oferta e você vai obter o total da oferta de cada produto. Então, você vai ter uma segunda continha. Então, a soma da continha do preço normal, total dos 3 produtos, e a soma da continha da oferta, que aí é a oferta da semana. Para você saber essa diferença, a terceira continha é uma subtração. É esse total do preço normal menos o total da oferta. Você vai obter o valor que você vai economizar na compra deste dia, né, desta semana, ok? Quinta questão, Carla foi ao supermercado comprar frutas. De acordo com a figura acima, as massas das mercadorias estão registradas nas balanças. A massa do mamão é... Então, observamos aqui que na primeira balança nós temos uma sacola com várias frutas e aqui o mamão está separado e a indicação do peso aqui do mamão. Então, o mamão junto com essa sacolinha dá 4,320 kg, né? Aqui, tirando o mamão, deixando só a sacola com as outras frutas, a balança está indicando 4,95 kg, né? Sabemos que aqui a unidade de massa é quilograma, tá? Então, eu tenho 4 kg e 320 gramas. Aqui eu tenho 4 kg e 95 gramas. Então, se você observar, é só você pegar o total da balança com uma mão, menos o total da balança menos o mamão, que não está aqui, você vai obter naturalmente a massa desse mamão, né? O peso do mamão, tá certo? É uma subtração. E aqui nós temos a fonte, são vídeos do YouTube, para vocês também se aprofundarem um pouco mais sobre esse conhecimento da aula de hoje, tá certo? Então, eu deixo aqui para vocês também acessarem esses sites, né? Ou melhor, aqui o YouTube, para vocês entenderem um pouco mais sobre essa aula. E eu deixo o recadinho de sempre para vocês, #fique em casa.